Nitiamas. Foi na Grécia, numa cidadezinha que, segundo a tia Neiva, se chamava Mitiama, muito árida e seca a ponto de os homens partirem para a caça e para as guerras, formando legiões enormes, deixando a cidade por conta das moças. Foi nessa cidade que as Nitiamas receberam a primeira evolução. Depois que elas se evoluíram, já como sacerdotisas, foram para a Índia. Acho que também, dizia a tia Neiva, foi um nome dado por um mensageiro ou uma profetisa, uma das pitonisas daquela aldeia, daquela tribo. Naquele tempo não existiam os nomes Esparta, Grécia e Índia. Existiam apenas os lugares, mas pela tradição dos homens de sair em tropas, deduz-se que eram espartanos ou gregos, que só tinham diferença de nomes, mas tudo era planície peloponense, onde fizemos muito. A nossa vida foi toda ali na Macedônia. Todos nós temos mesmo a nossa origem grega, como ciganos. Existe a falange de ciganos, mas naquele tempo todo mundo era nômade. Não se tinha uma origem. Muitas vezes um chegava perdido naquela aldeia. A preocupação de Deus era reunir os grupos familiares e incentivar o homem para as grandes conquistas da terra, porque as lutas é que nos trouxeram até aqui. As conquistas de novos mundos, novas terras e novas ideias. Logo depois veio o sacerdócio na Índia das Nitiamas, que já era uma coisa mais purificada. Porém, desde aquele tempo longínquo da Grécia, as Nitiamas sofriam saudades dos seus entes queridos, que partiam para a guerra e muitas vezes não voltavam. Outros voltavam às vezes como prisioneiros e estes entravam naquela mesma origem. A pitonisa, que recebeu o nome de Nitiama, era uma mulher muito formosa, que possuía muitos dons mediúnicos e foi Magdala o seu nome verdadeiro, até hoje conhecido nos planos espirituais. Ela morava em uma daquelas províncias muito antigas, perto da Índia. Conhecia ervas, fazia trabalhos, invocava espíritos, onde começou a desenvolver um grupo de moças que passariam a se chamar Nitiamas. A força de Magdala era tão grande que começou a dar condições aos homens de voltar, e ela mudou completamente a natureza daquela cidade e da região onde vivia. O fato é que ela foi adquirindo evolução e tinha a voz direta do céu, como temos hoje aqui no Vale do Amanhecer, dizia a tia Neiva. Ela foi crescendo e dali surgiram muitas princesas, muitas fidalgas, que vinham de longe para ser uma filha de Devas. A Magdala é a madrinha dos Devas e a Madruxa, por sua vez, a madrinha das Nitiamas. Elas faziam fogueiras e invocavam espíritos, protegendo dos males da guerra os maridos, os noivos e todos os homens daquela tribo. Invocavam a ponto de fazerem mesmo eles voltarem. Contudo, eles demoravam muito, custavam a voltar com suas tropas. Era uma vida muito triste, mas o espírito que elas tinham de guardiães era tão sincero e sublime que alimentavam as suas vidas. Na realidade, elas eram solitárias mesmo, e quando os homens voltavam, formavam brincadeiras, dançavam em volta da fogueira, cobrindo o rosto com véu, e eles, deslumbrados com as danças e com a beleza daquelas jovens, escolhiam entre elas a sua esposa. E no momento do pedido, o soldado descobria o rosto da jovem Nitiama e se casavam, fazendo rituais sempre em volta de uma fogueira, onde residia a força delas. Certa época, começou uma epidemia, moléstia que se alastrou por toda a região, causando temor a toda a população. A causa da epidemia não foi descoberta pelos médicos da época, muito menos pelos curandeiros, que naquele tempo se faziam muito presentes. Enquanto a doença se alastrava, dizimando famílias, os esforços eram em vão. As vítimas nada podiam fazer, a não ser aguardar a hora da morte. O pânico foi geral e a preocupação crescia a cada instante, até que um raio de esperança surgiu, trazendo a cura e o conforto aos desesperados. A cura tão esperada estava nas mãos de cada uma das moças daquele grupo de jovens, que com simplicidade usavam seus poderes, fazendo a cura dos doentes. Logo a população tomou conhecimento do fato, e os enfermos formavam grandes filas na busca de suas curas. Ela fazia tudo isso por caridade, sem receber nada em troca. Tudo corria normalmente, até um certo momento. Quando as autoridades médicas ficaram sabendo que havia uma moça curando a citada moléstia, não admitiram de forma alguma. A partir daquele momento, ela passou a ser um obstáculo para a medicina local. Os médicos estavam perdendo seus ganhos e o próprio
prestígio como profissionais. Precisavam recuperar e conservar sua reputação. Assim sendo, as autoridades competentes tomaram a decisão de expulsá-la da cidade e ela teve que obedecer e deixar aquela localidade, se afastando da família e do grupo a que pertencia. Porém, a união do grupo era tão forte que algumas jovens a seguiram. Elas se instalaram em tendas muito humildes em uma cidade vizinha e os moradores da cidade chamavam-nas de Nitiamas pelo fato de terem vindo de uma cidade com esse nome. As Nitiamas sozinhas enfrentaram uma pobreza e naquela época elas juntavam pedaços de tecido colorido e faziam suas roupas, sendo a razão pela qual hoje a indumentária da Nitiama é formada de nesgas coloridas. As Nitiamas faziam coisas magníficas, teatros, festas, mas tudo delas começava com a fogueira, uma atitude muito autêntica das ciganas. Elas liam as mãos das pessoas e faziam previsão do futuro. As pessoas viajavam de distâncias muito grandes para ver as Nitiamas. As tropas que pertenciam a outras tribos naquele mundo passavam por aquela região e tinham medo enorme das Nitiamas, porque elas manipulavam os fenômenos meteorológicos, praguejavam e quando pediam a chuva, elas invocavam os deuses da natureza fazendo chover. Eram respeitadas e ficaram conhecidas como filhas dos Devas. Nitiama significa filha dos deuses, filhas da natureza. Elas controlavam o sol e a chuva e eram temidas até pelos piratas. Elas progrediram muito, e outras moças solitárias de outras cidadezinhas iam encontrar com aquele grupo de Nitiamas, porque era comum em todas as cidades ficarem somente as mulheres, e os homens saíam com as tropas em busca de conquistas. Eram mercenários. As Nitiamas eram fabulosas, mas é preciso ter um espírito de Nitiama para ser realmente uma Nitiama. Aqueles homens que saíam com as tropas e ficavam impossibilitados de lutar, voltavam para a cidade, para a aldeia, ficavam para tomar conta e ajudar as Nitiamas. Estes homens eram os magos, eles ajudavam e profetizavam. Tinham também faculdades mediúnicas, desenvolviam sua mediunidade, adivinhavam e possuíam uma doutrina. Eram também aqueles jovens que atravessavam os mares e traziam uma doutrina, um esclarecimento do que era a vida neste universo. Assim como Magdala, os magos tinham comunicação com Deus, com os planos espirituais, porém nossa civilização não falava em planos espirituais. Existia para eles apenas um Deus, e somente depois de Jesus é que foram formados os planos espirituais, como o Canal Vermelho e outros. Os magos faziam muitas coisas e, juntamente com as Nitiamas, realizavam uma festa que era o preparativo dos mestres, onde as jovens cobriam o rosto com um véu e os homens que chegavam escolhiam entre elas as suas noivas. Por isso é que a Nitiama só poderá ser solteira, caso contrário poderá correr o risco de uma nova escolha. Era um ritual muito bonito e tia Neiva deu graças a Deus na ocasião em que contava essa história, porque na época as forças já favoreciam o desenvolvimento destes rituais. As Nitiamas e os magos fizeram a primeira obra do mestrado, quando existiam as Zingaras, que se juntaram a realizar os rituais. As Zingaras eram as mesmas Nitiamas que apenas trocavam de indumentária, porém poderiam ser solteiras ou casadas. Hoje, as Nitiamas e os magos são os médiuns que vieram para atender o mestrado, formar as filas magnéticas, fazer as cortes para os rituais e mantrar os ambientes, abrir a chama da vida, receber as energias dos mestres que descem da estrela candente, ocupar a Cassandra, fazer corte para a abertura do oráculo e cruz do caminho, atender os trabalhos realizados no Turigano, na estrela sublimação, Sandai de tronos, conforme as leis escritas deixam em ser, servir aos adjuntos quando convocados e ornamentar o templo onde estiverem, conduzindo a beleza nos trajes e no seu porte no templo. As Nitiamas e os magos são responsáveis também pelas aulas do pequeno pajé. Não é somente com o uniforme que a Nitiama deve se portar como Nitiama. Nas incorporações nos tronos, mesmo que ela não esteja de indumentária, deverá estar sempre com um véuzinho cobrindo o rosto para incorporar, para entrar nas filas. Mesmo que esteja com o uniforme de jaguar ou branco, deve usar um mantinho para ser conhecida pelos devas e pelo povo. Quando estiverem no templo, devem ter o porte de uma moça, de uma missionária, usando a sua indumentária com elegância, sendo muito perigosas as brincadeiras.
As falanges de Nityamas e de magos foram criadas em 1974, quando foi preparada uma corte para a entrega do primeiro ritual de entrega de diploma de doutrinador, no dia 1º de maio, e logo em seguida elas começaram a receber as primeiras orientações e a preparação para o mestrado. As mocinhas com a idade abaixo de 18 anos somente poderão ficar no templo até às 20 horas no máximo. Recebem um ritual de escalada e já podem ser dispensadas. Se o ritual ultrapassar o horário das 20 horas, elas terão que ser retiradas, porque poderemos ter problemas com o juizado na infância e da juventude. O mesmo deverá acontecer com os magos da mesma idade. As Nityamas precisam trabalhar muito aos domingos, porque as energias manipuladas alimentam os médios novos, e eles ficarão encantados com suas indumentárias. Elas poderão levantar uma corrente quando estão bem conscientes de sua missão e usarem sua indumentária dentro de um porte elegante e respeitável. As Nityamas e os magos poderão trabalhar com outros uniformes ou participar de outros trabalhos se forem autorizados pelos Devas, Alufan ou Adejan, no Templo-Mãe, ou pelo presidente do templo, no caso de menores de 18 anos, desde que não deixem de atender às suas atribuições específicas. Está em primeiro plano seu trabalho como missionária ou missionário de falange. A Nityama ou mago que não recebeu o seu segundo passo iniciático, ou seja, a elevação de espadas, não poderá participar da escalada na estrela candente, unificação, abatai, dualidade nos sandais, cura, junção, indução e sudali no caso da Nityama. Ficam limitados às cortes dos respectivos trabalhos quando for o caso. Os menores de 14 anos somente poderão fazer o canto na abertura da chama da vida, para o julgamento do pequeno pajé e participar das cortes, exceto na área de unificação. As aberturas da chama da vida para o recebimento da escalada e do sandai de tronos não deverão ser feitas pelos menores de 14 anos, a não ser em condições especiais, quando autorizados pela primeira ou primeiro da falange ou pelos devas, após a aculturação e avaliação de sua conduta, estrutura física e mental, e os mesmos tenham no mínimo 12 anos e recebido a sua emissão. Essas determinações deverão ser seguidas também pelas outras falanges no que couber. O posicionamento da Nityama nas cortes deverá ser logo após as samaritanas, com exceção do dia 1º de maio, consagrações de falanges missionárias e emissão canto na unificação. Existindo Nityamas madrushas, deverão ser colocadas em frente às Nityamas e em seguida às demais falanges, pela ordem oficial de chamada. Nos trabalhos de Turigano e leito magnético, a Nityama e os magos deverão obedecer à ordem estabelecida pela lei dos referidos trabalhos. Nos templos onde não existir uma regente Nityama, a falange deverá ser conduzida por uma ninfa aponara ou pela regente samaritana. Na formação de uma fila magnética, as Nityamas e os magos deverão se posicionar numa determinada ordem decrescente de altura, de forma que os menores pajés se coloquem no final da fila. O uso da lança pela Nityama será obrigatório nas cortes do 1º de maio, unificação, consagrações de adjuntos e componentes, consagração de enlevo, consagração do mestrado de falanges missionárias, casamentos e mantrações no Vale do Amanhecer e estrela sublimação como ismênias. Não será permitido o uso de lanças pela Nityama pajé. No recebimento da escalada, as Nityamas farão revezamento com as samaritanas para a entrega da espada do Aledar. As duas falanges assumem a responsabilidade da entrega por um período de 1 mês cada. A Nityama não poderá dar um passo sem o rosto coberto. Se passasse uma Nityama sem o véu no rosto, ou ela estava errada ou não estava tendo um ritual. Se passasse pela Nityama um mestre de capa, na condição que fosse mestre lua ou mestre sol, seria obrigado a cobrir o rosto. Os únicos mestres que a Nityama tinham convívio íntimo eram os magos. Para estes, não precisavam cobrir o rosto. Esta orientação nunca foi possível de ser colocada em prática, tendo em vista a grande quantidade de mestres com indumentária que circulou no templo em dias de trabalho. A Nityama deverá cobrir o rosto quando estiver servindo aos rituais, na Cassandra, nas manifestações de entidade de luz e no dia da bênção de paz seta branca, ou da bênção do ministro nos templos, no interior do templo, mesmo não estando na imantração. A Nityama deverá cobrir o rosto também quando passar por ela um ritual.
A Nitiama não cobrirá o rosto nos trabalhos que não sejam atribuição da falange, escalada, sandália, etc. Porém, no momento das incorporações, ela deverá cobri-lo. A disciplina tem que ser observada com rigor. A indumentária de Nitiama e de mago poderá ser usada pelo menor a partir de 12 anos, desde que sejam obedecidos os horários de permanência nos trabalhos e rituais estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A ninfa que desejar ingressar na falange de Nitiamas ou de Nitiamas madruxas deverá entrar em contato com a primeira Nitiama madruxa antes de fazer a indumentária. Não poderá ser a Nitiama ninfa que tenha recebido um sacramento, matrimônio, ou aquela solteira que comprovadamente convive com alguém como esposa. Neste caso, deverá ser uma Nitiama madruxa, com as mesmas atribuições de uma Nitiama. A Nitiama madruxa foi criada no início de julho de 1981, após o casamento da primeira Nitiama, com a finalidade de obter a sua permanência como responsável pela falange. A princípio, não deveriam haver outras Nitiamas madruxas e, após decorrido algum tempo, foi liberado o ingresso das Nitiamas que se casavam e tinham necessidade de continuar como missionários da falange. Não deverá entrar na falange de Nitiama madruxa ninfas que nunca tenham pertencido à falange de Nitiamas ou não tenham a origem de Nitiamas. Porém, algumas ninfas que não possuem as características citadas, casos muito especiais, poderão ser admitidas na falange após a avaliação dos devas em conjunto com a primeira Nitiama madruxa. Por recomendação de nossa mãe clarividente, tia Neiva, nas reuniões com a falange, as Nitiamas madruxas que estiverem grávidas não deverão colocar a indumentária após o 4º mês de gestação. Indumentárias da falange Nitiamas. As primeiras indumentárias da falange a serem colocadas e usadas em templos do amanhecer deverão ser confeccionadas no salão de costura do templo mãe ou por pessoa indicada pela primeira Nitiama madruxa, com o objetivo de conservar os padrões estabelecidos pela espiritualidade. As cores e o tipo de tecido devem obedecer os seguintes padrões. Nitiama, saia, 6 nesgas, malha vermelha, amarela, azul marinho ou azul pavão. O corpo, da cintura para cima, malha preta. Primeira capa, tecido organza azul marinho ou azul pavão. Segunda capa, renda ou organza vermelha para a ninfa sol e para a ninfa lua. O véu, tule branco com gotas d'água. Nitiama madruxa, saia, 10 nesgas, malha amarela, preta, vermelha, branca, rosa pink, azul pavão, azul marinho, podendo repetir as mesmas cores de forma intercalada até completar 10 nesgas. O corpo, da cintura para cima, malha preta. Primeira capa, tecido organza preto. Segunda capa, renda branca. Terceira capa, organza azul pavão. Pente tiara, deverá ser confeccionado pelo salão de costura ou por pessoa indicada pela primeira Nitiama madruxa. Bata, malha preta bordada nas laterais com lantejoulas prateadas ou douradas, correntes prateadas ou douradas, 5 metros. Deverá ser confeccionada pelo salão de costura ou por pessoa indicada pela primeira Nitiama madruxa. A indumentária das Nitiamas e das Nitiamas madruxas levam as seguintes armas. Sol e Lua representam as duas forças energéticas de nosso planeta. O Sol simboliza a ninfa Sol e a Lua simboliza a ninfa Lua. Estrelas representam o universo. Chama simboliza os rituais praticados e as forças que as Nitiamas invocavam quando de sua passagem pela Grécia e Índia em outras vidas. Tiara, pente, vem também da origem remota das Nitiamas como pitonisas na Grécia e na Índia. Elas usavam a tiara para captação e transmissão de forças. A indumentária dos magos deverá ser confeccionada obedecendo os seguintes padrões e cores de conformidade com suas consagrações. Doutrinadores, não centuriões. Capa azul com cruz nas costas, camisa azul marinho com radar de doutrina, calça marrom. Centuriões, capa azul com cruz
nas costas, forrada de verde para os mestres Rama 2000 e de lilás para os cavaleiros especiais. Poderá ser usada a partir da consagração de Centurion. Camisa azul marinho com radar de doutrina, calça marrom. Os ajanães, não centuriões. Capa azul lisa, sem armas. Camisa azul marinho com radar de apará, calça marrom. Centuriões. Capa azul lisa com forro lilás para Rama 2000 e cavaleiros especiais. Poderá ser usada a partir da consagração de Centurion. Camisa azul marinho com radar de apará, calça marrom. O mago Trino Sardius, no cumprimento das atribuições da falange de magos, cortes, cantos, rituais, etc., deverá usar indumentária de conformidade com os padrões acima especificados. Caso contrário, será usada a indumentária de Trino Sardius. A Nityama deverá comemorar o seu dia, que é o dia do filho de Devas, mesmo dia de São João Batista, em 24 de junho. Nas fogueiras, elas também cozinhavam, assavam batatas, milho e muitas outras coisas. Devem portar roupas de ciganas e realizar brincadeiras como ler a mão das pessoas e etc. Os filhos de Devas são os mestres responsáveis por esse povo, as missionárias e missionários das 22 falanges existentes. Na espiritualidade, nós os chamamos de importavam os deuses. Eram os magos mensageiros, eram eles que descreviam e interpretavam as mensagens dos deuses do céu. Se uma nuvem estava pesada, os Devas sabiam se os deuses estavam enfurecidos ou não. O mago também tem a denominação de filho de Devas. Os filhos de Devas eram respeitados, tinham vidências, faziam e determinavam as leis. Por exemplo, se um cavaleiro não podia mais voltar para sua tropa, os Devas é que faziam a avaliação, isto é, depois das Nityamas sofrerem sozinhas, e esses que voltavam eram missionários, voltavam para ajudar as Nityamas e junto com elas formavam grande força de magia. O poder de todas as tropas, de todas as conquistas foram feitos pelos Devas e Nityamas. Eles voltavam com suas tropas e formavam como se fosse uma corrente até o rei Salomão. As tropas saíam depois que as Nityamas formavam o ritual. Eram preparadas à madrugada e antes dessa preparação, os Devas escolhiam os capitães que deviam ir na missão. Não eram poucos, eram tropas enormes de 800 homens. As Nityamas faziam as fogueiras, ficavam em volta e por ali passavam os guerreiros e caçadores. Naquele instante ficava decidido se o guerreiro podia ir ou não. Era fatal o que eles falavam. As Nityamas manipulavam as forças e os Devas classificavam. Eles é que davam a decisão às tropas. Era como se fosse um deus mesmo na terra. Eram respeitados como se fosse um deus. Tia Neiva, por exemplo, dizia, não deve ir, cuidado, eu porém com eles diferente, eles decidiam. Muitas vezes eles recebiam as ordens de Deus para proteger uma tribo, mas quando a tropa saía com Devas, os guerreiros sabiam que voltavam, porque eles eram a chave do céu, iam em busca das conquistas. Quando havia uma conquista para se realizar em determinado lugar, os Devas se reuniam, se preparavam e partiam. Havia muitos choros, cânticos e despedidas, porém o soldado não podia desobedecer às ordens. Os Devas eram como governadores das aldeias. Os Devas, na doutrina do amanhecer, são os mestres preparados para atender o mestrado, tendo recebido da espiritualidade, por meio de Tia Neiva, as seguintes atribuições: preparar e executar e documentar os rituais e consagrações, destacando-se elevação de espadas, consagração de centúria, classificação e consagração de turnos e estrelas, classificação e reclassificação, classificação e consagração de ministros, cavaleiros e guias missionários, 1º de maio, dia do doutrinador, consagração de falanges missionárias e do mestrado, reconsagração de adjuntos, consagração de novos adjuntos arcanos, posse e consagração de presidente de Templo do Amanhecer, consagração de Trino Juremar e Iramar, consagração de enlevo, troca de rosas, entrega das energias da estrela candente, imantrações, chamada das missionárias para emissão e canto na unificação, classificar os mestres por falange após a elevação de espadas, classificar e entregar o povo dos mestres centuriões, classificar
e reclassificar os mestres e ninfas nas consagrações de ministros, cavaleiros, guias missionárias, turnos e estrelas. Elaborar e manter atualizada a documentação do mestrado para cada médium, registrando em ficha individual os dados pessoais e todas as patentes dos mestres ou ninfa. Observar as indumentárias e uniformes, visando manter os padrões estabelecidos pela espiritualidade. Acompanhar e orientar o ingresso dos jovens entre 12 e 16 anos nas falanges missionárias. Coordenar e orientar as falanges missionárias. Orientar e elaborar as escalas para comandos de abatares das falanges missionárias. Orientar e elaborar as escalas para comandos de abatares das falanges missionárias. Elaborar o calendário de eventos, marcar reuniões e emitir avisos. Elaborar, preparar e entregar a emissão dos mestres e ninfas. O atendimento aos mestres e ninfas e a execução das atividades burocráticas no Templo-Mãe, exercidas pelos devas, são realizados no Castelo dos Devas. Os adjuntos Alufã, Barros e Adejan, Freud, são os devas que têm um compromisso junto às missionárias e missionários da falange. Na emissão das ninfas e mestres deverá conter a procedência de um dos referidos adjuntos, cuja escolha não deverá ter influência de outros mestres. Uma escolha errada é muito perigosa, tanto para quem orienta como para quem emite. Não existe falange de responsabilidade apenas de um dos adjuntos mencionados. Para que haja equilíbrio, é necessário que exista na falange ninfas ou mestres emitindo no adjunto Alufã Barros e Adejan Frois. Emissão da Nitiama Lua não Centurião. Emissão da Nitiama Lua não Centurião. Eu, Ninfa Lua da falange de sublimação, Nitiama, missionária do adjunto Alufã Adejan Quatai 108, mestre Barros Frois, na ordem da primeira Nitiama Madruxa, Ana Maria, na regência do adjunto Alácio Potaí 108, mestre Moraes. Eu parto com barra, 0 barra, barra em Cristo Jesus, salve Deus. Emissão da Nitiama Sol não Centurião. Eu, Ninfa Sol, da falange de sublimação, Nitiama missionária do adjunto Alufã Adejan, Quatai 108, mestre Barros Frois, na ordem da primeira Nitiama Madruxa Ana Maria, na regência do adjunto Alácio Quatai 8, mestre Moraes. Eu parto com barra, 0 barra, barra em Cristo Jesus, salve Deus. Emissão da Nitiama Lua sem guia. Eu, Ninfa Lua da falange de povo de Nitiama, missionária do adjunto Alufã Adejan, Quatai 108, mestre Barros Frois, no adjunto Quatai 108, mestre, na ordem da primeira Nitiama Madruxa Ana Maria, na regência do adjunto Alácio, Quatai 108, mestre Moraes. Ó Jesus, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso a sintonia do grande divino mestre Lorum na linha deste amanhecer. Desejando alcançar os poderes do reino central, coloco Jesus, a ternura de todos os tempos. Emite Jesus, desde que as forças se desloquem até meu plexo. Eu sou uma guia missionária vindo do mundo verde, missão especial. Venho na força decrescente de minha guia missionária Isis, turno na esperança de minha estrela, do meu segundo verbo, a ordem do primeiro sétimo, levando os poderes de minha mãe, Quatai 108, que me fez, para fortalecer o meu sol interior, nos 3 reinos de minha natureza. Partirei sempre com barra, 0 barra, barra em Cristo Jesus, salve Deus. Emissão da Nitiama Lua com guia. Eu, Ninfa Lua da falange de povo de Nitiama, missionária do adjunto Alufã Adejan, Quatai 108, mestre Barros Frois, no adjunto Quatai 108, mestre, na ordem da primeira Nitiama Madruxa Ana Maria, na regência do adjunto Alácio, Quatai 108, mestre Moraes. Ó Jesus, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso a sintonia do grande divino mestre Lorum na linha deste amanhecer. Desejando alcançar os poderes do reino central, coloco Jesus, a ternura de todos os tempos. Emite Jesus, deixe que as forças se desloquem até meu plexo. Eu
Sou uma guia missionária do Mundo Verde, missão especial. Venho na força decrescente da guia missionária Isis Turno, na esperança de minha estrela, do meu segundo verbo, na ordem do primeiro sétimo, levando os poderes de minha mãe, Patês 108, que me fez, para fortalecer o meu sol interior, nos três reinos de minha natureza. Partirei sempre com barra, zero barra, barra, barra em Cristo Jesus, salve Deus. Emissão da Nitiama Sol sem guia. Eu, Ninfa Sol, da falange de povo de Nitiama, missionária do adjunto Alufã, Adejan, Quatais 108, mestre Barros, Frois no adjunto, Quatais 108, mestre, madrinha do mestre. Na ordem da primeira Nitiama Madruxa Ana Maria, na regência do adjunto Alácio, Quatais 108, mestre Moraes. Ó Jesus, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso a sintonia do grande e divino mestre Abatalá na linha deste amanhecer, desejando alcançar os poderes do reino central. Coloco Jesus na ternura de todos os tempos. Emite Jesus, desde que as forças se desloquem ao tema plexo. Eu sou uma guia missionária vinda do mundo verde em missão especial. Venho na força decrescente de minha guia missionária Isis Ra, Turno, na esperança de minha estrela. No meu terceiro verbo, na ordem do primeiro sétimo, levando os poderes de minha mãe, Quatais 108, que me fez, para fortalecer o meu sol interior, nos três reinos de minha natureza. Partirei sempre com barra, zero barra, barra, barra em Cristo Jesus, salve Deus. Emissão da Nitiama Sol com guia. Eu, Ninfa Sol, da falange de povo de Nitiama, missionária do adjunto Alufã, Adejan, Quatais 108, mestre Barros, Frois, no adjunto Quatais 108, mestre, madrinha do mestre. Na ordem da primeira Nitiama Madruxa Ana Maria, na regência do adjunto Alácio, Quatais 108, mestre Moraes. Ó Jesus, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso a sintonia do grande e divino mestre Obatalá na linha deste amanhecer, desejando alcançar os poderes do reino central. Coloco Jesus, a ternura de todos os tempos. Emite Jesus, deixe que as forças se desloquem até meu plexo. Eu sou uma guia missionária vinda do mundo verde em missão especial. Venho na força decrescente da guia missionária Isis Ra, Turno, na esperança de minha estrela, do meu terceiro verbo, na ordem do primeiro sétimo, levando os poderes de minha mãe, Quatais 108, que me fez, para fortalecer o meu sol interior, nos três reinos de minha natureza. Partirei sempre com barra, zero barra, barra, barra em Cristo Jesus, salve Deus. Emissão da Nitiama Madruxa Lua sem guia. Eu, Ninfa Lua, da falange de povo de Nitiama Madruxa, missionária do adjunto Alufã, Adejan, Quatais 108, mestre Barros, Frois, no adjunto Quatais 108, mestre, escrava do Quatais 108, mestre, na ordem da primeira Nitiama Madruxa Ana Maria, na regência do adjunto Alácio, Quatais 108, mestre Moraes. Ó Jesus, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso a sintonia do grande e divino mestre Olorum na linha deste amanhecer, desejando alcançar os poderes do reino central. Coloco Jesus, a ternura de todos os tempos. Emite Jesus, deixe que as forças se desloquem ao tema plexo. Eu sou uma guia missionária vinda do mundo verde em missão especial. Venho na força decrescente de minha guia missionária Isis Turno, na esperança de minha estrela, do meu segundo verbo, na ordem do primeiro sétimo, levando os poderes do mestre de minha mãe Quatais 108, que me fez, para fortalecer o meu sol interior, nos três reinos de minha natureza. Partirei sempre com barra, zero barra, barra, barra em Cristo Jesus, salve Deus. Emissão da Nitiama Madruxa Lua com guia. Eu, Ninfa Lua, da falange de povo de Nitiama Madruxa, missionária do adjunto Alufã, Adejan, Quatais 108, mestre Barros, Frois, no adjunto Quatais 108, mestre, escrava do Quatais 108, mestre, na ordem da primeira Nitiama Madruxa Ana Maria, na regência do adjunto Alácio, Quatais 108, mestre Moraes. Ó Jesus, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso a sintonia do grande e divino mestre Olorum na linha deste amanhecer, desejando alcançar os poderes do reino central. Coloco Jesus, a ternura de todos os tempos. Emite Jesus, deixe que as forças se desloquem ao tema plexo. Eu sou uma guia missionária vinda do mundo verde em missão especial. Venho na força decrescente da guia missionária Isis Turno,
na esperança de minha estrela, do meu segundo verbo na ordem do primeiro sétimo, levando os poderes do mestre, de minha mãe cota aí 108 que me fez, para fortalecer o meu sol interior, nos três reinos de minha natureza. Partirei sempre com barra zero. Zero, barra. Barra, barra em Cristo Jesus. Salve Deus. Emissão da Nityama Madrusha Sol sem guia. Eu, Nifa Sol, da falange de, povo de, Nityama Madrusha, missionária do adjunto Alufan, Adejan, Quatai 108, mestre Barros. No adjunto, Quatai 108, mestre, madrinha do mestre. Na ordem da primeira Nityama Madrusha, Ana Maria, na regência do adjunto Alácio, Quatai 108, mestre Moraes. Ó Jesus, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso a sintonia do grande e divino mestre Obatalá na linha deste amanhecer. Desejando alcançar os poderes do reino central, coloco Jesus, a ternura de todos os tempos. Imite Jesus, deixe que as forças se desloquem até meu plexo. Eu sou uma guia missionária vinda do mundo verde em missão especial. Venho na força da crescente de minha guia missionária, Isis Ra Turno, na esperança de minha estrela, do meu terceiro verbo, na ordem do primeiro sétimo, levando os poderes do mestre, de minha mãe Kotai 108 que me fez, para fortalecer o meu sol interior, nos três reinos de minha natureza. Partirei sempre com barra, zero barra, zero barra, barra, barra em Cristo Jesus. Salve Deus. Emissão da Nityama Madrusha Sol com guia. Eu, Nifa Sol da falange de, povo de, Nityama Madrusha, missionária do adjunto Alufan, Adejan, Quatel I 108, mestre Barros Frois. No adjunto, Quatai 108, mestre, madrinha do mestre. Na ordem da primeira Nityama Madrusha, Ana Maria, na regência do adjunto Alácio, Quatai 108, mestre Moraes. Ó Jesus, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso a sintonia do grande e divino mestre Obatalá na linha deste amanhecer, desejando alcançar os poderes do reino central. Coloco Jesus, a ternura de todos os tempos. Emite Jesus, deixe que as forças se desloquem até meu plexo. Eu sou uma guia missionária vinda do mundo verde em missão especial. Venho na força da crescente da guia missionária Isis Ra Turno, na esperança de minha estrela, do meu terceiro verbo, na ordem do primeiro sétimo, levando os poderes do mestre, de minha mãe Kotai 108 que me fez, para fortalecer o meu sol interior, nos três reinos de minha natureza. Partirei sempre com barra, zero barra, zero barra, barra, barra em Cristo Jesus. Salve Deus. Primeiro canto da Nityama. Ó Jesus, foi a vontade de Deus trazer-me de volta neste mundo físico de Deus Pai Todo-Poderoso. Voltei após enfrentar magos e pitonisas, e na chama ardente do lenho invoco as forças sagradas dos Devas, sempre na defesa absoluta do homem de minha tribo, pedindo sempre a Jesus a volta de sua origem e as heranças transcendentais dos mundos que deixamos. Ó Jesus, firme nesse propósito, parto com barra, zero barra, barra, barra em Cristo Jesus. Canto da Nityama. Ó Jesus, eu sou a Nityama do lenho e das paixões. Fiz 1000 chamas, subi e cheguei até os Devas, recebi as suas bênçãos e roguei de joelhos pelos meus amores. Jesus, estou aqui para te encontrar. Sou eu quem canta, abrindo os caminhos do meu mestre Jaguar. Estou a manipular as forças com ternura até que meu mestre mago, deixe amanhecer, que juntos acendemos a chama da vida, iluminando o caminho dos mestres que descem do reino central, de suas jornadas e passam por aqui, vindo dos carregados de energias. Ó Jesus, ó meu Pai Seta Branca, ó Semirama de Deus, partirei sempre com barra, zero barra, barra, barra em Cristo Jesus. Canto da Nityama Madrusha. Ó Deus Apolo, unificado em Cristo Jesus, revistai aqui o teu povo, que na força absoluta de Simiromba, nosso Pai, prepara o espírito espartano na figura do mestre Jaguar, para que sigam os seus caminhos materiais na força deste Turigano, Abatá, unificação, etc. Que sigam todos protegidos de qualquer corrente negativa, e que somente o amor encontre acesso em todo o nosso ser. E para que novas forças venham vibrar, peço a presença da guia missionária na força absoluta da primeira guia missionária Aragana Verde Isis. Assim, confiante, Jesus querido, sigo com barra, zero barra,
// em Cristo Jesus.